Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero registrar minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar entrando no seu lar, se aproximando de você por meio dos meios de comunicação, das redes sociais, seja por meio do canal do YouTube, do Instagram, do Facebook. Estamos juntos, distanciados pelo isolamento social, geograficamente, mas aproximados por meio das redes sociais, porém estamos ligadinhos por meio da palavra do Senhor, irmanados por meio do Espírito Santo, que é onipresente e que está conosco. Neste momento tão especial que vamos fazer uso da Santa Palavra de Deus, eu convido você que está no seu lar, meu irmão, minha irmã. Não interessa onde você está nesse momento no seu lar, se no Brasil, fora do Brasil. Pegue a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, no segundo livro das Crônicas, capítulos 31 ao 32. Nós vamos ler a partir do versículo 20 do capítulo 31, já foi lido nesta noite, vamos apenas repetir o texto. E eu peço a você, se for possível, que não feche a sua Bíblia, pois nós vamos estar explorando esse capítulo 32 até o versículo 23. Então, que possamos participar juntos deste momento tão especial com a palavra de Deus. Ele tem muito a nos dizer por meio desta palavra. E o texto sagrado nos diz: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Olha, esse texto traz uma narrativa de um episódio histórico que aconteceu no 8º século antes de Cristo. Precisamente, a história de Ezequias no reinado começou em 715 a.C. O rei Ezequias era filho do rei Acás. E quem foi o rei Acás? O rei Acás foi um rei perverso, que não temeu a Deus, e essa história está registrada aqui no livro das Crônicas. Se nós observarmos, atentarmos para a história de Acás, no capítulo 28 do livro das Crônicas, traz a narrativa da história de Acás. Acás começou a reinar, e durante o seu reinado ele fez o que não agradava aos olhos do Senhor. Acás, ele fez coisas horrendas. Ele fez aliança com a Síria, que era o poder dominante naqueles dias. No ano 722, o Império Assírio, que fica ao nordeste da Mesopotâmia, que tem por capital a Nínive, a poderosa cidade que Jonas pregou para eles. E o rei da Síria, Tiglat-Pileser, saiu conquistando o Oriente, a parte norte do crescente fértil, chegando na parte oeste, chegando no coração do Oriente Médio. E ele foi dominando, e o reino de Israel, que ficava na região norte, junto à região do Mar da Galileia, e no centro-oeste, tendo Samaria, fizeram resistência a Tiglat-Pileser. Não se submeteram ao seu poder, e o rei da Assíria destruiu o reino do norte e levou cativo para a Síria. E naqueles dias a notícia corria, e o rei de Judá era Acás.
Acais, que é o pai de Ezequias, que irá governar, que será o tema da mensagem que vou trabalhar nesta noite, a vida do rei Ezequias. E Acais, como ele ficou encurralado, ele começou a fazer alianças que comprometeu a espiritualidade e a moralidade da sua nação. Ele começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E ele fez aliança com Damasco, com o Egito e com a Assíria, embora não honrasse. Era um homem infiel. E a pior das infidelidades, infidelidade a Deus. E chegou um momento que ele se sentiu em uma situação tão difícil. No capítulo 28 diz assim, versículo 23. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. De uma hora para outra ele abandona o seu Deus, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, para se inclinar aos deuses de Damasco. E como se não bastasse, o versículo 24 do capítulo 28, ele diz, e ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços. Toda aquela mobília que estava a serviço das coisas sagradas, Acás destruiu da casa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus único, e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha só, o que Acás decide fazer é contrariar a vontade de Deus. Infidelidade acima de infidelidade. O seu coração estava voltado para o mal. E ele pegou alguns dos seus filhos e sacrificou aos deuses pagãos. O texto, a narrativa de Acás nos mostra o quanto ele fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. E naquele momento, ele tinha esse filho Ezequias que foi preservado. E assistindo no palácio, o seu pai agindo contra a casa de Deus, contra a lei de Deus, fazendo alianças com os povos inimigos, se submetendo à religião pagã, não confiando no Senhor, mas a Bíblia não mostra esse detalhe, o que estava no ambiente privado do lar, mas pelo que subentende do texto, a sua mãe nunca deixou de semear no coração do filho a palavra do Senhor. Ele tem uma mãe que o preserva dentro de casa, que o protege daquele comportamento hostil do seu pai. Ainda que o pai decida seguir o caminho contrário da vontade de Deus, o filho aprende que há um Deus Todo-Poderoso que deve ser honrado, que deve ser venerado, que deve ser considerado e que nós devemos ser fiéis a Ele acima de qualquer circunstância. E o que acontece? Chegou o momento em que Acás morreu e o seu filho teve que assumir. E o capítulo 29 diz, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E aqui a gente começa a perceber que começa a trajetória de Ezequias. O texto que lemos no capítulo 31, do 20 ao 32, versículo 1, diz, e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. E o que fez Ezequias? E o texto
do versículo 1 do capítulo 32, diz: depois dessas coisas, essas atitudes do que é bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, e o serviço na casa, e a guarda da lei e dos mandamentos, e o ato de buscar de todo o coração ao Senhor. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria. Irmãos queridos, quero falar nesta noite num tema: mantendo a fidelidade na adversidade. Mantendo a fidelidade na adversidade. E este é o nosso desafio: manter-se fiel ao nosso Deus na adversidade. Acaz foi um rei ímpio. Ele não seguiu os padrões dos ensinamentos dos sacerdotes, dos escribas, dos sábios, da lei de Deus. Decidiu trilhar por outro caminho, por outra vereda, o caminho da impiedade e da infidelidade. Mas agora o seu filho tem uma instrução diferente e decide ser fiel a Deus. E o que ele faz de fidelidade? E ele, quando começa a reinar, Ezequias não enfrenta nenhuma dificuldade. O ano é 715 a.C. É um momento que ele vai colocar as mãos sobre as coisas e vai prosperar. O seu coração está decidido a servir a Deus. O capítulo 29, quando ele começa a reinar, nos diz, versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai, porque ele é descendente de Davi. Aí diz que Davi é o seu pai, porque Davi foi um rei justo. O contrário da biografia de Acaz, que quando começa a história de Acaz, a Bíblia diz literalmente, no capítulo 28, versículo 1, tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Veja que a atitude de Ezequias é a antítese do seu pai, é o oposto. Ele decide fazer diferente. Ainda que o ambiente que ele foi criado proporcionasse um caminho para que ele tivesse um caráter dúbio, tortuoso, deformado, mas o seu coração estava decidido a ser fiel ao Deus de Israel. O coração dele estava voltado para Deus, para a sua lei, para os seus mandamentos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Capítulo 29, diz assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Versículo 2, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano 1 do seu reinado, primeiro ato de fidelidade, no primeiro ano do seu reinado, no mês 1, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A Bíblia diz que o seu pai sacrificou aos deuses de Damasco e mandou fechar as portas do templo e profanou o templo. O filho faz o oposto. Já começou abrindo as portas da casa do Senhor. E quando ele abre, ele repara, e ele começa agora uma reforma. Naquele momento, o Império Assírio, o império mais poderoso da terra, que já destruiu Israel em 722, 7 anos antes de Ezequias chegar ao trono, que está governando, dominando, continua expandindo os seus tentáculos políticos no seu domínio de espaço, submetendo as nações ao seu poder e à sua glória.
E Ezequias está fazendo aqui na sua casa, no pequeno reino de Judá, o que Deus se agrada. Ele está trabalhando. E diz o texto sagrado que ele convoca no versículo 5, os levitas, versículo 4, e diz assim no versículo 5, e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Ele convoca para uma reforma. E essa reforma, ele começou abrindo as portas da casa de Deus, reparando as portas e agora tirando a imundícia de dentro da casa de Deus. Começou um processo de purificação. As portas que estavam fechadas agora estão sendo reabertas, mas tem que acontecer um processo de purificação por dentro. E começa a remover aquilo que não agrada o Senhor, toda a imundícia. E aí ele dá mais um passo e convoca o povo. Purificou o espaço físico. E o versículo 10 diz assim: agora, do capítulo 29 ainda, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Convoca o povo para um concerto, um pacto com o nosso Deus, para que a ira de Deus seja removida de sobre a nação. Essa é a convocação. Hoje o Brasil vivenciou um fato inusitado a nível nacional, que foi a proclamação de um jejum, um clamor pela própria nação, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nós queremos acreditar que este sacrifício estava sendo movido por um coração quebrantado e contrito e arrependido, para que o Senhor de fato mova a sua mão e tenha misericórdia de nós. E estamos confiando que a nossa vitória está mais perto do que nunca. Prepare-se para voltar a se congregar juntamente com os seus irmãos. Não falta muito. Estarmos juntos, nos abraçando. E diz o texto sagrado, versículo 11 ainda do capítulo 29. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido, para estardes diante dele e para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. E convoca os sacerdotes, chama para o pacto, e depois não sejam negligentes com essa missão. Vocês foram escolhidos para estarem diante de Deus, o servirem e serem seus ministros e servirem no altar queimando incenso. E ele promove uma reforma extraordinária e limpa a casa do Senhor. E no verso 20 em diante começa a restauração do culto. As portas foram abertas, o culto foi restaurado. E quando as pessoas se reúnem, ele manda chamar os levitas, que eram músicos, para que estivessem servindo no seu lugar de músico. O versículo 25, e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por mãos de seus profetas. Então ele faz uma restauração e por fim ele convoca o povo para o sacrifício da purificação. E quando termina de purificar, Ezequias convoca o povo para a Páscoa do Senhor. Restaura a Páscoa, a festa do sacrifício pela libertação do povo. E naquele processo alguns vieram e não se purificaram para participar da Páscoa. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, quando tomou conhecimento, orou ao Senhor. E no capítulo 30, vamos chegar no capítulo 32, irmãos. No capítulo 30, versículo 20, diz assim: e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou
o povo. Ezequias está governando, está administrando, está promovendo uma reforma que começou pelas portas da casa do Senhor, pelos levitas, pelo povo, pelo culto. E quando alguns vieram de forma desordenada, ele orou e Deus ouviu a voz do rei. Ele está no momento de comunhão e ele está sendo fiel a Deus e não há adversidade. Ele simplesmente resolveu fazer o que seu pai não fez, ser fiel ao nosso Deus. E o texto sagrado diz que houve uma alegria tal como nunca houve desde os dias de Salomão. E o versículo 27 diz que os levitas oraram, os sacerdotes e levitas, e abençoaram o povo, e mais uma vez Deus escuta a oração. Veja comigo, 30, versículo 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Que a oração desta nação seja ouvida por Deus, que possamos desfrutar de momentos como estes. E no capítulo 31, Ezequias promove agora a restauração da manutenção do ministério levítico. Ele convoca as pessoas para que voltem a contribuir. Versículo 4, versículos 5 e 6, tragam de volta, ele diz no 4, e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E ele dá essa ordem para todo Israel, que traga as primícias. No verso 6, que tragam os dízimos. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. E houve uma prosperidade tal como nunca. E o texto termina dizendo no 31, e assim fez Ezequias em todo o Judá. E fez o que era bom e reto. Quem está dizendo que ele fez o que era bom e reto é a palavra do Senhor. E verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, e fez e prosperou. O versículo 1 do capítulo 32 se trata do ano 701, o 14º ano do reinado de Ezequias, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. É o 14º ano do reinado de Ezequias, ou seja, 701, porque a contagem ela era decrescente. No 4º ano do reinado dele, ele prosperou, tudo o que fez, a fidelidade. Imagina aí, sua vida vai tudo bem, tudo está dando certo, tudo está prosperando. Onde se coloca a mão, prospera. E o serviço da casa do Senhor estava tudo bem, restauração, levitas, ministérios, músicos, o povo de Judá, o povo de Israel que ficou, foram convocados à Páscoa do Senhor. Que alegria, todo mundo participando, que satisfação. De repente, bate às portas de Ezequias, quem? O rei da Síria, Senaqueribe. Senaqueribe está com seu império dominando o mundo, e já conquistou todas as cidades litorâneas do Mediterrâneo, a Fenícia. Chegou pela região sul, foi subindo, conquistou a fortaleza de Laquis, e conforme a história e a arqueologia comprova essa conquista dele. Essa história de Ezequias é uma das mais longas dentro do livro das Crônicas. É o rei que teve a maior atenção no segundo livro das Crônicas. Essa história, ela tem um destaque tão especial nas Escrituras, que ela foi narrada 3 vezes. Uma no segundo livro dos Reis,
outra no segundo livro das Crônicas e outra vez no livro do profeta Isaías. E como se não bastasse, está registrado no livro de Flávio Joséfo, História dos Hebreus, escrito no ano 70 depois de Cristo, e está escrito num documento que no período que aconteceu isso aqui, no ano 701, quando Senaqueribe conquistou Laquis e cercou a cidade de Jerusalém, com suas ameaças, foi registrado no prisma de argila do rei Senaqueribe. E ele diz que já conquistou 46 cidades no prisma de Senaqueribe, que foi achado. E ele cercou Ezequias e fez dele de um pássaro numa gaiola. Ele tem esse registro até esse momento, que cercou o rei Ezequias como um pássaro numa gaiola. Então é um fato histórico, real, inegável, porque teu documento foi achado também, além do prisma, outros materiais mostrando a conquista nas escritas cuneiformes, nos tabletes. E aqui diz o texto: depois dessas coisas e dessa fidelidade, ser fiel quando tudo está dando certo é mais fácil. Manter a fidelidade quando não há nenhuma crise é bem mais fácil. Louvar, adorar, servir, não reclamar, não querer abrir mão da missão. Quando tudo está dando certo, a vontade é se doar mais. Mas quando vem a adversidade, quando vem o oposto do bom, o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, diz: no dia da prosperidade, goza, desfruta, te alegra. Mas, no dia da adversidade, considera, porque Deus fez este dia em oposição àquele, para que o homem não saiba nada do que há de vir depois disso. Então não podemos dizer que esses dias pertencem a Satanás, ao demônio. Tudo vem do Senhor. Ele é Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor do mundo, Senhor da tua vida, da tua família, Senhor de tudo. No dia da prosperidade, desfrute, mas no dia da adversidade, considere, porque foi do Senhor. Se alegre no seu lar, com a sua família, aonde você está, porque o Senhor tem algo muito especial por trás disso para nós. E chegou Senaqueribe com seu exército poderoso e cercou Jerusalém, e acampou contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, quando ele toma conhecimento e percebe que o que está chegando é de confronto, é de batalha, então ele começa a tomar as medidas preventivas, necessárias, cabíveis, para que Jerusalém não seja arrasada. Porque o nosso Deus, Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele capacitou o homem de inteligência, de sabedoria, de sentimentos. A imago Dei, a imagem de Deus está no homem, para que ele possa utilizar para o seu próprio bem, e reconhecer que nós temos essas marcas que vêm do Senhor. Assim como Deus pensa, assim como Deus tem sentimentos, assim como Deus tem racionalidade, Ele colocou também no homem. Só que a nossa é limitada. A nossa, ela é mutável, é contingencial. A de Deus é absoluta, perfeita e imutável. Então Ezequias, quando percebe que o que está vindo agora, o rosto de Senaqueribe se volta para fazer guerra contra Jerusalém, de imediato, versículo 3, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. E assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes.
como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? A primeira medida preventiva de Ezequias em relação a Jerusalém, para não comprometer e nem facilitar a entrada de Senaqueribe pelos portões e pela muralha, foi tapar as fontes de águas que estavam do lado de fora, que entrava para dentro da cidade. E para fazer isso, o que ele fez? De imediato mandou cortar por dentro de Jerusalém um canal por entre a rocha, que foi descoberto em 1960, os arqueólogos, e com uma placa escrito dentro em língua hebraica antiga. Isso aí está lá do museu da Turquia, essa placa, porque foi no período que os turcos dominavam Jerusalém. Ele cortou o canal por entre as rochas, e os homens vinham de um lado com as picaretas, e outros se encontraram com suas lamparinas de óleo acesa. Eles registraram na parede, esculpiram, e foi achado pelos arqueólogos. Também outro registro arqueológico sobre Ezequias e esse cerco de Jerusalém aqui. Veja que é um fato tão extraordinário. Então ele mandou tapar as águas de fora, para que o inimigo se acampasse, tivesse água à sua disposição, porque Jerusalém é uma cidade na montanha. E se encontra água, fica mais fácil se aproximar. Então ele mandou fechar por fora e abrir por dentro. Olha, quantos de nós que tínhamos investido no passado e de uma hora para outra tivemos que resgatar o culto doméstico no nosso lar, trabalhar por dentro, trazer a fonte das águas para dentro, para que o povo pudesse manter-se vivo, saudável, dentro de casa. Ezequias começa a tomar medidas preventivas para impedir que Senaqueribe se aproxime mais. É um momento que nós temos que valorizar a fonte que está dentro de casa. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é justamente a fonte de Gion, a única fonte de águas vivas disponível para Jerusalém que havia naqueles dias, era a fonte de Gion. E essa fonte, ela estava do lado de fora da montanha e entrava. Por isso Ezequias mandou fechar por fora. O Salmo 46 fala dela, há um rio. A outra tradução diz, há uma fonte que alegra a cidade de Deus. Então só existe essa fonte porque é uma cidade montanhosa. Então ela vale tudo. O profeta Isaías fala dela no capítulo 8 como a única fonte existente que Israel abandonou para preferir as águas do Eufrates, que são as águas de Siloé, porque ela passou a alimentar as águas de Siloé dentro o tanque. Segunda coisa que ele vai agir, versículo 5. Ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. O que está quebrado ele começou a consertar de Jerusalém, da sua casa. E levantou o outro muro para fora e fortificou o Milo da cidade de Davi. O Milo é uma estrutura de pedras que foi levantado para erguendo uma montanha íngreme e tinha que sustentar a muralha. Então teve que fazer um suporte na montanha de pedras, o Milo, essa estrutura que foi construída lá. E ele estava ameaçado, ele mandou consertar de imediato para não comprometer com nenhum ataque. Toda a preocupação de Ezequias agora não é porque Senaqueribe está vindo, é como eu devo estar para quando ele chegar. Então ele começou a tomar medidas preventivas dentro do lar, dentro das muralhas, começou a consertar o que faltava para garantir a segurança interna do povo. E a Bíblia diz, e fez armas e escudos em abundância, não deixou de se munir desse momento. O inimigo não chegou ainda, não entrou, mas ele está projetando armas, preparando escudos, equipando o povo, porque na hora da batalha estamos preparados para a guerra. Que estejamos também como Ezequias, preparando-se dentro de casa. O fato de estarmos nesse isolamento social,
nesse momento de quarentena, não significa que devemos estar de braços cruzados. Não podemos confiar, não é momento de férias. Nós devemos encarar isso como um chamado para uma batalha espiritual muito intensa. Devemos estar nos fortificando na palavra do Senhor, buscando o Senhor, munindo as forças, preparando o arsenal espiritual. E a Bíblia diz no verso 6: e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo... Aí ele vem agora com a palavra de ânimo para o seu povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Ezequias está ameaçado pelo império mais poderoso da terra. A notícia dos assírios era essa: eles conquistavam a cidade. Há muitos registros históricos e documentários para você ver sobre os assírios. Eles conquistavam a cidade, pegavam os homens, empilhavam os cadáveres na porta, pegavam os homens vivos e arrancavam suas peles. A outros eles empalavam. Eram empalamentos para que eles vivessem o suplício até o último suspiro de vida. Os assírios eram um terror. Eles tinham por prática caçar leões, era o seu esporte predileto. Tinham as armas de guerra mais eficientes do 8º século antes de Cristo. Há registros sobre isso. O império mais poderoso nesse momento. Mas Ezequias está dizendo: o fiel não abre mão durante a adversidade. O fiel, ele olha sobre a muralha, olha para o povo e diz: esforçai-vos, tende bom ânimo e não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria. Há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Você confia nessa palavra de Deus? Você confia que o Senhor está conosco nessa batalha? Que essas ameaças não poderão nos destruir? O povo está dentro da muralha. O espanto, os assírios estão vindo aí, estão destruindo tudo, numa cidade que possa resistir a esse rei poderoso. Ezequias, não. Fidelidade na adversidade. Estávamos sendo fiéis quando estávamos prosperando, mas agora precisamos mais ainda manter a fidelidade, porque quem vai guerrear as nossas guerras é aquele que tem o braço todo poderoso. Depois disso, versículo 9: Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, a fortaleza de Laquis. Ele conquistou, e está tudo registrado. E a Bíblia mostra também, e a história secular confirma, e a arqueologia, o que a Bíblia já tinha dito. Com todo o seu domínio, ele estava lá. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Vocês estão confiando em quem para ficar aí? Vocês estão pensando que vão escapar porque estão aí isolados? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ezequias está incitando vocês para morrer. Só que ninguém está esperando, nem confiando nas palavras de Ezequias, o rei Ezequias, mas no Deus
de Ezequias. A nossa confiança é no Deus que governa todas as nações, todos os povos. É aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o único excelso e mais elevado. Aquele que diz no profeta Isaías 57:15, assim diz o alto, o sublime, o eterno, cujo nome é santo, e que habita na eternidade, mas também habita com abatido e contrito de coração. Ele é alto, é sublime, é eterno. Aquele que diz do profeta Jeremias 23, versículos 23 e 24: sou eu Deus apenas de perto, não sou Deus também de longe? Porventura esconder-se-ia alguém da minha presença que eu não veja? Assim diz o Senhor dos exércitos. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. É o teu Deus. Ele está lá, está aí na tua casa, com a tua família. E o texto sagrado continua. Versículo 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, que são os postes idolátricos, e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Eles estão se voltando para o governador do povo, para aquele que está orientando o povo e querendo humilhá-lo agora. Não é Ezequias que começou essa reforma, dizendo que deve se prostrar o único Deus em um único altar, como se não existisse outros deuses. Aí ele diz assim: não sabeis vós, versículo 13, o que eu, olha a voz de Senaqueribe, e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações, daquelas terras, livrar sua terra das minhas mãos? Olha só, olha a arrogância e a prepotência de Senaqueribe. Nenhuma nação, nenhum dos seus deuses puderam livrá-lo da sua ameaça, do seu poder, da sua beligerância. Meu irmão, não interessa o que vem acontecendo aí fora como ameaça para nós. Se o Senhor permitir, aceitaremos. Mas nós vamos pedir, como disse Sadraque, Mesaque e Abdenego, também os teus deuses não vão adorar. Temos um Deus que pode livrar, e se não livrar, também os teus deuses não vamos adorar. A ti não vamos se inclinar. Fidelidade em meio à adversidade. Então aqui, ele vem com essa ameaça, e ele diz assim, verso 14: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. Olha só, ele está questionando que Deus não pode livrar Ezequias e Jerusalém. Ele está pondo agora o povo num campo da dúvida, em cima do muro. E ele continua, versículo 15: agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito. Não acreditem no governador de vocês, no rei. Não confiem na sua liderança. É o que eles estão dizendo. Os condutores, os porta-vozes de Senaqueribe, que estão falando no nome dele. E ele diz assim: porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Aí eles disseram: também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Tem gente na internet fazendo piadas nesse momento,
com os religiosos, até distribuindo caricaturas, em que vários religiosos, pastores, rabinos, líderes muçulmanos, papa, todos correndo, os religiosos, num desespero, e o coronavírus atrás deles, correndo, e eles todos correndo e batendo em retirada. E só quem está em estado de conforto, tranquilo, é o cientista fazendo pesquisa como combater o vírus. Que a ciência, mais uma vez, vai mostrar para a humanidade que ela é a resposta. Para você que pensa assim, saiba que nós estamos isolados, porque nós acreditamos que Deus que deu o dom à ciência e que também vai dar a resposta, nos dá a orientação certa. Nós não estamos porque não confiamos em Deus, porque nós confiamos que Deus capacita a todos para fazer essas coisas. Então nós estamos em casa não é porque não temos fé em Deus e porque vamos confiar na ciência. Nós estamos confiando em Deus que dá a capacidade ao cientista para desenvolver uma saída. Tudo vem do Senhor. Isaías capítulo 28, versículo 23 em diante mostra: e o Senhor lhe ensina em tudo acerca do que há de fazer. Não há ciência pura que não venha de Deus. E o texto diz que ele escreveu cartas para blasfemar do Senhor, versículo 17. Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações, das terras dão livrar o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Irmãos queridos, quem fica atentando só para as notícias negativas, todos os dias no Brasil, na Paraíba e do mundo, está morrendo gente com CA, leucemia e uma série de doenças, mas ninguém divulga nem o seu nome, nem a estatística dessas mortes. Agora, se veio óbito pelo Covid-19, tem que divulgar, tem que chegar no seu lar, como um meio de causar pânico e terror. Já ouvimos dizer que tem pessoas surtando dentro dos lares, desesperados. Há um momento de desespero, o psique da pessoa já está desesperado, tanta notícia. Confie no Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Chegou a ameaça, Senaqueribe está conquistando todas as nações, é um império poderoso. Entrou para a história, conhecido por seu ato sanguinário e violento, como agiu sobre as nações, e agora pega uma pequena nação e manda a sua ameaça. Parece que eles não têm mais saída, não tem mais para onde ir. E o texto diz, versículo 18: e clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. A notícia ameaçadora só trazia perturbação. A notícia perturbadora só fazia atemorizar o povo cada vez mais, o pânico, o desespero. Não deixe de viver se o Senhor está na tua casa. Não deixe de viver se o Senhor é o teu Deus. Não permita que o medo seja o Senhor do seu coração. Não permita que o desespero faça uma cerca na sua casa. Porque quando todas as portas, tudo se fechar ao nosso redor, como colocaram João na ilha de Pátmos, os céus se abriram para ele. Deus abre os céus dentro da tua casa. É Deus que se revela aonde estivermos. E o texto sagrado diz, depois dessa ameaça, versículo 19: e falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens.
compararam o Deus de Israel com as imagens de escultura das nações, compararam o Deus vivo com os deuses mortos, compararam o único Deus com a multidão de deuses falsos que existem. O versículo 20 é a resposta para nós. Mantendo a fidelidade na adversidade. Ezequias abriu as portas da casa do Senhor. Ezequias fez tudo o contrário a Acais para ser fiel ao seu Deus. Ezequias purificou, Ezequias restaurou o culto, Ezequias reordenou os sacerdotes, Ezequias promoveu a festa nacional, Ezequias orou por aqueles que erraram. Então, mais uma vez, quando o perigo chegou na sua porta, a ameaça chegou junto ao seu lar, querendo atemorizar, causar espanto. Sabe qual foi a atitude de Ezequias? Versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Você tem uma arma poderosa dentro de casa. Você tem uma arma poderosa que está com você e essa ninguém pode lhe tirar. Podem tirar você de um lugar, podem me tirar e colocar em outro lugar, mas não podem me tirar o direito de orar, de buscar ao meu Deus, o seu Deus. Isso ninguém pode tirar. Podem até fechar a nossa boca, colocar uma mordaça, mas não podem calar a nossa alma. Nada te poderá impedir de usar esta arma enquanto você tiver fôlego. Vamos orar confiando no Deus que coloca Senaqueribe pelo mesmo caminho que veio de volta. O nosso Deus é Deus para desfazer toda a artimanha do adversário. Por maior que seja o império, por maior que seja a ameaça, quando o povo de Deus ora com integridade, com fidelidade, Deus se move no seu trono e manda a resposta. E o texto sagrado diz que orou o profeta Isaías e o rei. Estava aqui unida a religião e a política, sendo fiéis a Deus. Fiéis a Deus. E diz o texto sagrado: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. Está lá acampado o exército. Deus manda um anjo, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, bateu em retirada. Volta para o lugar de onde você veio. E entrando na casa do seu Deus, um Deus pagão, os mesmos que descenderam dele, sua família, o mataram ali à espada. E o texto sagrado diz assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. Você confia nesse Deus? Este é o Senhor da tua casa, da tua família. Este é o Deus dessa igreja. É esse Deus que ainda responde à oração do seu povo. Isaías deu as mãos ao rei Ezequias e oraram. E o nosso Deus fez com que o Senaqueribe voltasse, com todo o seu exército, com toda a sua ameaça, com toda a sua arrogância. Volta para onde você veio. Este povo me pertence, esta cidade é minha, essa família é minha, e sou eu que tomo conta deles. Afrontaram a Deus, compararam com os deuses, mas Deus nem sequer foi lá, mandou um anjo. Um anjo do Senhor foi o suficiente para colocar o exército da Assíria para correr. E sabe o que aconteceu, irmãos? E Deus livrou a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos e de todos os lados guiou. E o 23, para finalizar aqui a nossa conclusão do sermão:
mantendo a fidelidade na adversidade. E o 23 diz: e muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor. Prepare-se para o culto em ações de graças. Prepare para agradecer a Deus, para festejar mais uma vez com o povo de Deus, todos juntos, trazendo o seu sacrifício para o seu Deus. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E as nações vizinhas reconheceram que o Deus de Ezequias era Deus em cima e Deus embaixo. Era Deus em todo tempo, em toda hora, em todo lugar. O nosso Deus é Deus, é Deus e é Deus. Um Deus que é Deus nunca pode deixar de ser Deus. Permitiu Ezequias ser cercado, permitiu ser afrontado, permitiu ser desafiado, permitiu Ezequias ouvir blasfêmias, permitiu Ezequias ouvir ameaças, permitiu Ezequias ouvir afrontas, permitiu Ezequias ver o seu povo aterrorizado. E no tempo certo ele ouviu a oração de Ezequias e do profeta Isaías. E o resultado foi esse: vitória. A história termina com culto e ações de graças. A história termina com louvor. A história termina com rendição ao nosso Deus. A história termina com exaltação ao nosso Deus. Eu confio nesse Deus que dará vitória à sua igreja, à nossa nação, ao seu povo. Que Ele responderá às nossas orações, não porque a mereçamos, mas porque confiamos na sua grandeza e no seu poder. Não porque sejamos melhores do que outras nações, mas porque estamos com os corações abertos e rasgados diante do nosso Deus, clamando para que Ele coloque o inimigo em retirada e nos faça triunfar, e que todos vejam que a glória é dele, que só Ele é o Senhor. Confie no Senhor. Permaneça com a sua fidelidade, o seu coração voltado para o nosso Deus. Não abra mão por conta da adversidade, da crise que está se alastrando, que está aumentando, o medo de perder o emprego, a empresa sendo ameaçada, as portas fechadas, a dificuldade assolando, as coisas diminuindo dentro de casa. E às vezes não sabemos para onde ir. Não espere do governo, espere de Deus. Não espere de presidente, de governador, de prefeito. Não. Vamos orar por eles para que Deus dê a direção certa, para que eles tomem a decisão certa sobre a nossa nação. Nós não estamos esperando deles, estamos esperando do Deus que utiliza eles. Espere em Deus, confie em Deus. E se prepare para dar o culto em ações de graça. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Encerrando, vamos estar cantando